5 de maio de 1818. Foi especificamente nessa data que Karl Marx nasceu, um dia como hoje, 5 de maio. E hoje faz exatamente 205 anos que ele nasceu. Mas o que isso significa? Isso significa que ele assumiu a paternidade de alguns filhos. Filho que eu falo não é biológico, é filho ideológico. E dois que eles não assumem a paternidade, vamos dizer assim. Eles que eu falo não é o próprio Karl Marx, mas a história em si, né? E o pensamento de esquerda, né? E os revolucionários esquerdistas não assumem a paternidade desses dois filhos. Mas quem são esses dois filhos? Mas primeiro vamos falar daqueles que o marxismo e os marxistas assumem a paternidade. E se ele assume a paternidade, ele tem que assumir também, né, as mortes provocadas pelos seus filhos. Revolução bolchevique, né, que é a Revolução Russa, né, que é o marxismo na prática, matou toda a família do czar, acabando com o Império Russo. E daí culminando com milhões de mortos. Chegando no Stalin, também que faz parte da Revolução Russa, né, e matou cerca de 4 milhões de ucranianos no Holodomor, que é o extermínio pela fome. Naquela época, a Ucrânia tinha uma população de 20 milhões e morreram quase 4 milhões. Outra paternidade outro filho, que ele assume os marxistas, e a história nem tanto, que é a Revolução Chinesa, matou 20 milhões. Vamos para outra paternidade que eles também assumem, os marxistas, os revolucionários marxistas. A Revolução Cubana, que é historicamente que matou um punhado de pessoas, não, matou milhares de pessoas, diga-se de passagem. Mas como eu disse no meu vídeo, tem dois filhos que os marxistas não assumem a história, não assumem que são filhos dele. Nem sequer faz o DNA, mas se fizer o DNA, lógico que vai saber quem é, melhor dizendo, o pai do fascismo e quem é o pai do nazismo. É o próprio comunismo, o comunismo marxista ateu. Mas por que a história não assume? Se tanto o fascismo quanto o nazismo e o comunismo era até então antissemita. Os três têm algo em comum. Mas a esquerda diz que Hitler foi socialista até não conseguir o poder. Mas depois que ele conseguiu o poder, ele não foi socialista. Quem disse isso? O Hitler foi socialista até o final da vida dele. E ele tinha um pensamento de Karl Marx bem arraigado. Agora, se ele era um marxista ortodoxo, eu não sei. Talvez seja um marxista nominal. E vemos algo muito comum. Todo regime totalitário vem da mente desse cara. Veio da mente de Karl Marx. Veio da mente de Lenin, de Stalin, de Mao Tse Tung, Mussolini, Hitler, Fidel Castro, Che Guevara e assim por diante. Um abraço a todos, fiquem na paz. São 205 anos de tragédia, de desgraça, de holocausto, de extermínio pela fome e genocídio.